dias passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos, agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Quando entrego minha vida nas mãos do Senhor, aquele que me conhece, que sabe bem quem eu sou, eu saio confiante, pois eu sei com quem vou. Eu tenho coragem, meu escudo é o amor. Não importam as lutas, a cruel tentação, eu caminho seguro, amparado em suas mãos. Não importam as provas, vou sorrir e cantar, porque nas mais escuras trevas é possível brilhar. Primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, pra tua vida florescer. Não sei se precisa. Não importa a hora, não importa o dia. É só ligar, usar aquele aparelhinho que a gente usa às vezes para coisas que não é do Pai, né? Então eu gostaria, antes de começar, nós estamos nos 10 dias de oração, né? Então eu gostaria de chamar aqui comigo a irmã Jocélia, a irmã Vivian e o irmão Sérgio. Nós temos motivos de oração. E eu convido os irmãos agora a ficarem em reverência pelos 3 motivos de oração que esses servos do Pai irão orar neste momento. Começando pela Jocélia, Vivian e depois o irmão Sérgio. Grandioso Deus, amado Pai, que habita os altos céus, mais uma vez estamos aqui agradecidos em Tua presença, em Tua santa presença, neste lugar, Senhor, que o Senhor sonhou um dia para nós te adorar. Queremos te agradecer por estarmos reunidos em tão boas circunstâncias. Te agradecemos, Pai, por essa semana que o Senhor está nos dando, para podermos, ó Deus, nos achegarmos mais ao Senhor todos os dias na Tua casa, Pai. E que bom que nós estamos aqui e obrigado por essa oportunidade. Pai, nesse momento,
nós queremos rogar ao Senhor para que, ao estudarmos a Tua Palavra, Pai, haja um interesse, haja uma disposição, uma vontade tamanha de se aprofundar na Tua Palavra, Pai, de buscar com mais interesse as coisas do reino, que nós, ao estudarmos a Bíblia, tenhamos um tempo de qualidade para o Senhor, que ao estudarmos a Bíblia não seja apenas uma leitura, Senhor, mas sim como Jesus nos ordenou, examinar as Escrituras, um aprofundamento, ó Deus, e uma disposição, Senhor, em fazer a Tua vontade, porque ler a Bíblia, estudar a Bíblia, Senhor, talvez muitos estão fazendo, mas colocar em prática, Senhor, é coisa que somente o Teu Espírito pode fazer em nós. Então nós rogamos o batismo do Espírito Santo para que, ao estudarmos a Bíblia, o desejo de fazer a Tua vontade, de cumprir aquilo que o Senhor nos ensina, ele sobressaia a todos os desejos do nosso coração. Nós pedimos isso de coração ao Senhor, pedimos isso clamando a Ti, Pai, porque como adventistas do sétimo dia somos conhecedores da palavra, somos entendidos das profecias, mas, Pai, no quesito de Te obedecer e fazer a Tua vontade, nós parece que temos um Deus próprio, e esse é o nosso eu. Por isso, ó Deus, nos quebra, nos quebranta, nos ajuda, Pai. Precisamos colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Por isso o Senhor nos chama de povo rebelde, e nós não queremos ser chamados assim, Senhor. Por isso nos ajuda, nos batiza, tem misericórdia de nós. Nós estamos aqui clamando mais uma noite por milagres em nossas vidas. Estamos aqui colocando o nosso eu no Teu altar para ser quebrado, para ser transformado, e este possa Te agradar, Senhor. Então nós Te pedimos perdão por tudo que temos feito de errado e nos entregamos e pedimos que nessa noite o Senhor faça morada mais do lado de dentro do nosso coração, Pai. Chega de bater do lado de fora. Por favor, Senhor, transforma as nossas vidas, é o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, amado Pai, é por essas pessoas, Senhor, que eu intercedo e eu peço nessa hora, por esses estudantes das Bíblias, Senhor, por todos aqueles que estão se preparando pelo batismo, por todos aqueles que a TV Novo Tempo alcança, Senhor. Eu Te peço, Pai, uma porção dobrada do Teu Espírito sobre cada líder, sobre cada professor, sobre cada mentor, Senhor, que tenha sabedoria e discernimento do alto, para que possam conduzir e formar discípulos para Ti, Senhor. Amém. Eu Te peço o batismo, eu Te peço que o Senhor esteja presente, ensinando, que todos nós, Pai, podemos aprender de Ti. A palavra diz que o Senhor é manso e humilde de coração. Amém. E nos pede para aprender de Ti, Senhor. Então, por favor, tenha liberdade para nos tocar, para nos quebrantar, Senhor, e nos dar um entendimento conforme a Tua vontade. Amém. Não permita, ó Pai, que nenhum desses meus irmãos, os professores, os alunos, desistam, se percam da Tua palavra, Senhor. Tua palavra é luz, o Senhor é o nosso escudo, a nossa fortaleza, Pai. Permanece conosco, é o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Senhor Pai, bondoso e amado Criador, estamos aqui, Senhor, Teus filhos, necessitados de Ti, Senhor. Temos um objetivo nesses 10 dias de oração, Senhor, que é orar por 5 amigos, Senhor. E aqui estamos, Senhor. Não só para orar pelos 5, Senhor, mas pelos 5, mais 5, mais 5. Todos os 5 intermináveis, Senhor. Por favor, nos capacite, Senhor. Nos torne melhor, Senhor. Por favor, nos tire, Senhor. Nos livre. Tire todo o eu de nós, Senhor. E coloque tudo do Senhor em nós, meu Pai. Por favor. Sabemos
Por favor, Senhor, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, pedindo pelo Teu perdão, pelo Teu carinho e a Tua misericórdia, Pai. Que esses 10 dias de oração, Senhor, sirva para que nós podamos crescer, Senhor, ser melhor lá fora, Pai, levar uma palavra, Senhor. Por favor, há tantas pessoas que ainda não Te conhecem, Senhor, e nós estamos aqui e Te conhecemos também, Senhor, mas sabemos que nós Te conhecemos, às vezes parece que nós Te conhecemos um pouco, Senhor. Por favor, nos transforme, Senhor, nos coloque, Senhor, no alto, Senhor, para que possamos ser melhor a cada dia, Pai. Por favor, transforma, faça com que o Teu Santo Espírito, Senhor, entre em nós, Senhor, e nos transforme, Senhor. Por favor, em nome de Cristo, nós oramos agradecidos. Amém. Senhor Jesus, a minha oração, Senhor, eu Te peço que não sejamos indiferentes, mas que estejamos sem mácula, sem culpa e em paz, Pai. Guardados do erro desses insubordinados e não caiamos, Pai, da posição segura que é aos Teus braços, em que nos encontramos, em que procuramos nos aproximar dos Teus braços, Pai. Que cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Amém. Eu pedi para que eles orassem pelos 3 motivos. Em primeiro, porque, como é semana de oração, nada mais lúcido, né? Começar orando. Na nossa verdade, que a nossa verdade é essa, tem que ser essa em todos os momentos da nossa vida. Deus nos deixou um alerta em Marcos 13:22. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar o mundo. Isso é muito forte, porém, eu pergunto para vocês, será que nós, como nós estamos hoje, nós conseguimos vencer a ameaça da consciência? Como assim, Fábio, a ameaça da consciência? Será que se um falso Cristo hoje aparecer, nós saberemos que ele é um falso Cristo? Será que os estudos que nós estudamos da Palavra de Deus, será que nós estudamos o suficiente para que a nossa consciência, para que o Satanás não use a nossa consciência para nos enganar? Eu trouxe aqui um estudo. Esse estudo foi feito recentemente pelo Centro de Engajamento Bíblico. Eles estudaram 40 mil pessoas nos Estados Unidos, pessoas de 8 a 80 anos de idade. Eles apenas queriam ver como nós estamos interagindo com as escrituras do Pai. Só que no meio do caminho, eles descobriram uma coisa que acabou tornando o foco desse estudo, que era o que a Bíblia fazia no nosso corpo, na nossa mente e na nossa vida, dependendo das quantidades de vezes que nós líamos ela. Então aqui, uma vez por semana mostrou que o efeito era insignificante na nossa vida. 2 vezes por semana, quase insignificante. Agora, ao lermos 3 vezes por semana, já houve um sinal diferente no mapa, como se fosse um batimento cardíaco mais forte. Mas a profunda descoberta desse estudo é que quando lemos a Bíblia 4 vezes ou mais, o efeito nas nossas vidas é estarrecedor. Então, como o estudo era muito grande,
eu peguei algumas coisas do estudo para trazer para a gente. O sentimento de solidão das pessoas que leram 4 vezes ou mais caiu por 30%. Problemas com raiva e ira caíram para 32%. Amargura em relacionamento, casamento ou relacionamento com os filhos diminuiu para 40%. Pessoas que têm problema com alcoolismo diminuiu 57%. Isso para pessoas que leem a Bíblia 4 vezes ou mais. Sentimento de estagnação espiritual. Se eu tivesse que escolher uma área, quando eu converso com as pessoas, é a área que as pessoas mais são honestas com a gente. Elas se sentem, na maioria das vezes, estagnadas espiritualmente. Eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de ir na igreja, se eu leio a Bíblia eu não entendo nada. É só fazer essa pergunta: quanto tempo cada um de nós aqui passa lendo a Bíblia? Nosso tempo tem 24 horas, as pessoas que trabalham, geralmente trabalham 7 horas e meia, né? Com exceção de médicos e enfermeiros. E o resto das horas? Quanto tempo nós passamos lendo e estudando a Bíblia? Vocês já vão entender porque eu trouxe esse estudo. O contato com pornografia caiu 75% das pessoas que leem a Bíblia. E se olharmos para os hábitos positivos, o comportamento da fé aumentou em 280%. Porque você confia na palavra de Deus e há um aumento de 393% no discipulado. Então, se cada um de nós aqui lermos a Bíblia 4 vezes ou mais, com certeza nós estaremos fazendo isso, porque nós estaremos discipulando. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, penetrante mais do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Isso se encontra em Hebreus 4:12. Fábio, hoje o nosso tema é vencendo as ameaças da consciência, e tu traz um estudo sobre ler a Bíblia. Qual o melhor modo de preparar nossa consciência contra os enganos de Satanás? Lendo a Bíblia. Vocês sabiam que os não cristãos, como físicos, matemáticos e cientistas, leem e estudam muito mais a Bíblia do que nós cristãos? Triste isso, né? E sabe por que isso é triste? Porque eles estudam a Bíblia para provar que ela é mentira. Eu trouxe aqui 5 evidências de cientistas que quiseram provar as mentiras da Bíblia e hoje se tornaram cristãos. Temos 2 físicos, eu não sei pronunciar, Arthur, não sei pronunciar o nome alemão, e Gregory Schoenberg. São 2 professores de física da Universidade de Leicester, na Inglaterra. Decidiram investigar sobre a Arca de Noé para provar a mentira do dilúvio. Pois bem, esse estudo foi feito em 2014 por esses 2 físicos. Eles começaram a analisar de acordo com a física, passo a passo das instruções dadas por Deus a Noé. Primeiramente, o grupo que eles escolheram para comprovar a mentira do dilúvio converteu os cúbitos, medidas utilizadas na Bíblia, em centímetros, determinando que o primeiro correspondia a 48 do segundo. Seguindo esse raciocínio, a
teria 145 metros de comprimento, 24 metros de largura e 14 metros de altura. Noé foi instruído a construir a arca com madeira gopher, cuja densidade era parecida com o cipreste, que foi utilizada pelos estudantes e pelos 2 professores físicos para realizar estes cálculos. Com isso, eles descobriram que a arca teria um peso de 1,2 milhões de quilos. Vocês acham que essa arca flutuaria? Eles achavam que não. Seguindo os estudos, para flutuar, a densidade da embarcação teria que ser menor do que a da água. Só que todos sabem quanta água veio, né? Que brotava de baixo, que vinha de cima, né? Com base nessas pesquisas, os professores concluíram que a arca poderia sim carregar 51 milhões de quilos. Ou seja, ela poderia ter carregado um casal de cada espécie de animal existente na época de Noé. Então, irmãos, nós realmente conhecemos a Bíblia? Alguém sabia as metragens da água? Nós não, mas físicos não cristãos sabiam. E por aí vai. A pedra de Pôncio Pilatos, que foi desenterrada em 1961, essa foi a primeira evidência física da existência do personagem da Bíblia. Aí nós temos o reservatório de Siloé, no livro de João, na Bíblia. Após curar um cego de nascença, Jesus lava os olhos deste com águas no reservatório de Siloé. Uma comunidade acadêmica acredita que João não estava fazendo reverência ao local de verdade. No entanto, em 2005, um grupo em Jerusalém encarregado encontrou a reserva de água na cidade velha de Jerusalém. Encontramos o reservatório de Siloé, exatamente onde João disse que ele estava, afirma James Charneston, especialista em estudar o Novo Testamento. Isso são pequenas coisas, mas no que vai diferenciar minha vida de saber isso, cara? Nós temos que entender que para vencer Satanás, quando ele quiser mexer com a nossa consciência, nós precisamos ter conhecimento das Escrituras espiritualmente e teologicamente. Isso aqui, essa verdade, ela tem que estar incutida no nosso coração e na nossa mente. Porque haverá tempos em que nós não poderemos mais ter elas na mão. Então nós precisamos urgentemente colocar ela. Ela está tão fácil de estudar, gente. Vocês sabiam que a Bíblia, ela não foi escrita e dividida em capítulos e versículos desde os primórdios? Ela era escrita em pergaminhos, aonde os mestres ensinavam. A Bíblia ela foi dividida. O sistema de divisão dos textos em capítulos e versículos se deu séculos depois da primeira versão da Bíblia. Foi em 1227 que o inglês Stephen Willington dividiu a Bíblia em capítulos, não foi em versículos, a primeira foi em capítulos. Cerca de 300 anos depois, Robert Stenhouse organizou a Bíblia em versículos, unificando com o sistema de capítulo a primeira versão da Bíblia Vulgata, que foi em francês, publicada em 1553. A facilidade que Deus colocou no coração de 2 homens para que nós colocássemos a Bíblia em nossos corações e em nossa mente. Não foi que nem na época de Jesus, que as crianças iam para lá e tinham que realmente saber o que estava escrito naqueles pergaminhos. Nós temos todas as facilidades do mundo. E por aí vai as curiosidades que temos sobre a palavra de Deus.
Certa vez, um especialista em pedras preciosas, chamada Roy Weststein, estava passeando em uma exposição de colecionadores de pedra. Ele, passeando pelo caminho, tinha um prato de pedras empoeiradas, onde dizia: leve qualquer pedra por $15. Ele pegou uma das pedras na mão. Era uma pedra estranha, sabe? Levantou aquela pedra cinza violeta, olhou para o vendedor de pedras e disse assim: você quer $15 por isso? O vendedor de pedras olhou para ele e disse: não, pode levar por 10. Ele saiu dali com uma pedra raríssima hoje no mundo, chamada Safira Estrela, custando $1,7 milhões. Fábio, o que me interessa saber sobre isso? Muito. Temos na Bíblia a maior riqueza do mundo. E qual é o valor que nós estamos dando a ela? Será que nós estamos sendo o vendedor de pedras que vendeu a pedra de $1,7 milhões por $10? Ou será que nós estamos dando o valor real da palavra de Deus à nossa disposição? Por que a gente precisa realmente conhecer a Bíblia? Existem milhares de motivos para nos santificar, para modificar o nosso caráter, para nos ensinar a sermos discípulos, para nos discipular. Mas o motivo dessa noite é para que não sejamos enganados, para que Satanás não use a nossa consciência para nos enganar. Porque em breve o último grande engano aparecerá. A contrafação se parecerá tanto com o verdadeiro que será impossível distinguir se é verdade ou não, se nós não tivermos com toda a Escritura incutida dentro de nós. Todos terão de passar pela prova decisiva. Vocês obedecerão a Deus ou obedecerão aos homens? Está no livro Maranata, página 92. Não vai ser só eu que você testar, só José. Não. Vão ser todos nós. E nós estaremos preparados para que não caiamos no engano de Satanás, para que ele não use a nossa própria consciência contra nós. As grandes verdades da revelação devem ser estudadas cuidadosamente, pois todos teremos a necessidade de conhecimento inteligente. O conhecimento inteligente entra nas coisas que a irmã falou ali das ciladas, a irmã Gênesis falou das ciladas do inimigo, nas coisas que o irmão Sérgio falou no primeiro tema da semana, que foi vencendo o engano. Então, nós precisamos ter um conhecimento inteligente da Bíblia. O que é ter um conhecimento inteligente? Não é saber todos os versículos e capítulos da Bíblia e livro. É saber, mas é colocá-los em prática, como ensinou hoje, aqui no momento de oração da manhã, a nossa pregadora José. É nos colocarmos à disposição da mudança e colocar em prática o que a Bíblia tem nos ensinado. O crente confesso, mas amante do mundo, ele tem que exercer a mente dele na direção bíblica, porque senão ele vai se tornar familiarizado com o mundo e não familiarizado com a palavra de Deus. E assim ficará muito fácil do inimigo enganar. Os chamados cristãos, ou nós, que já escolhemos o lado do Senhor, devemos nos preparar para que em breve não caiamos num mundo
como terrível surpresa. Essa preparação deve ser feita mediante diligente estudo da palavra e vivendo a vida em conformidade com os preceitos. As importantes questões que dizem respeito à eternidade exigem de nossa parte algo mais do que religião, e sim o nosso agir, o nosso entendimento da palavra. Saber realmente o que significa a palavra eis-me aqui, Senhor. Tem que ser eis-me aqui para tudo. Eis-me aqui para o Senhor me quebrantar. Eis-me aqui para me seguir em frente quando eu levar umas burdoadas. Eis-me aqui quando eu levar um olhar errado e não fazer que nem a Fabiana fazia quando se batizou. Ou recentemente, antes que eu tive uma mãe espiritual para mim e disse: começa, cadê a Bíblia? Então, assim, que sejamos fortes o suficiente na palavra do Pai. As importantes questões que se dizem respeito à eternidade exigem de nossa parte algo mais do que pensamentos, religiosidade, formas em que a verdade é mantida apenas do lado de fora, no modo que eu me visto quando venho para a igreja, no modo que eu me porto só quando eu estou na igreja. Essas verdades, elas têm que estar dentro do nosso lar, dentro do nosso coração. Eu disse hoje de manhã, o culto todo da manhã foi para mim, porque o culto todo foi direcionado ao erro que eu cometo, que é não saber lidar com situações em que a ira se soma mais quando eu digo eis-me aqui, o Senhor eis-me aqui de verdade, para que Ele me mude, para que Ele me quebre em pedacinhos e eu estou aqui, o que Ele fizer comigo, eu simplesmente vou dizer amém e dizer o Senhor sabe de todas as coisas. Deus pede para nós um reavivamento, uma reforma. As palavras da Bíblia e da Bíblia somente deviam ser ouvidas no púlpito. Mas a gente ouve aqui, quando a gente saiu ali na rua, a gente não ouviu mais, porque elas não ficam embutidas na nossa mente, elas não ficam embutidas no nosso coração. A gente ouve momentaneamente. E o erro que Satanás vai usar a nossa consciência, a ameaça da nossa consciência, é um erro bem antigo, só que uma roupagem nova. Ele ama camuflar tudo, né? Muitos jamais compreenderão as reivindicações do sábado bíblico e o falso fundamento sobre o qual repousa a instituição do domingo. Eu confesso que quando eu leio a Bíblia, eu ainda não sou cristã suficiente. Quando eu converso com pessoas, pode parecer feio, ruim o que eu estou falando, mas é que eu sou muito sincera com meus erros. Mas eu tenho um amigo que eu amo muito. Ele é um cristão, só que é um cristão católico. E ele esteve na minha casa há um tempo atrás e começamos a conversar, porque eu acho que em toda casa de cristão a conversa acaba virando Deus, né? De uma forma ou de outra se direciona para Deus. E começamos a conversar ali, e aí eu tenho Bíblias de religiões diferentes. Eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito de aprender. Muito. Eu amo aprender. Um dos motivos que eu gosto de aprender é porque eu vi um estudo científico de que cada vez que tu aprende algo novo, que não condiz com as coisas que tu faz diariamente ou com as coisas que tu convive, tu cria novos neurônios no cérebro. E essa criação de novos neurônios jamais vão deixar tu ter Alzheimer. Então, como eu tenho medo de voltar lá pro passado, né, eu aprendo de tudo. Eu já fiz até um curso de como montar barcos à vela. Não sei se eu vou usar isso aqui, mas eu fiz um curso de 1.200 horas. Então,
Ele estava na minha casa, nós começamos a conversar, e ele veio com a guarda no domingo, e eu peguei a Bíblia, porque eu nunca falo alguma coisa que não seja operada para a Bíblia, e fui para Êxodo 20 com ele. E li para ele, meu irmão querido, que eu amo ele. Ele é um pai assim, ó. Ele cuida de 3 filhos, um pai solteiro. Eu acho que ele é melhor do que todas as mães que eu já conheci. Que pai exemplar que ele é. E eu li para ele assim, e eu não consigo ser cristã nessa parte, assim, porque tu tá lendo ali. E eu peguei uma Bíblia católica. Eu tenho uma Bíblia que atrás tem Ave Maria, Pai Nosso, tem Deus Pai, tem todos os. E eu li para ele, eu disse, meu amigo, está escrito na Bíblia da tua igreja. Que o quarto mandamento é a guarda do sábado. Não, mas que não sei o que, ele tentou argumentar. E quando ele viu que eu peguei outros versículos da Bíblia e também pedi para ele que eu disse para ele que se tivesse um só versículo na Bíblia que falasse no domingo, eu viraria católica. Ele olhou para mim sem ter o que falar e disse assim, cada vez que eu venho na tua casa tu quer me converter. E eu mais rapidamente disse para ele, não, meu irmão, eu não quero te converter, eu só quero entender como que tu lê uma coisa e diz para tua mente que é outra. Tamanho é o engano de Satanás. Tamanho é o engano que ele faz na nossa consciência, porque ele consegue controlar a consciência das pessoas de uma maneira que isso mira, mas às vezes eu olho assim e digo, o Benjamin disse para minha mãe, briga até com o capiroto, eu digo assim, eu olho assim, quando eu vejo que ele está tentando, no meu dia a dia eu digo assim, olha aqui, ó, Jesus está voltando e tu vai ver a porta de enxofre, sabe? Daí o meu filho disse, minha mãe briga até com ele, eu digo, brigo, porque eu tenho Deus do meu lado e uma legião de anjos no bem aqui. Qualquer movimento em favor da legislação religiosa é realmente um ato de concessão ao papado, que por tantos séculos tem constantemente guerreado contra a liberdade de consciência. A observância do domingo deve sua existência como uma suposta instituição cristã ao ministério da iniquidade. Não tem ninguém lá para botar, mas vamos achar aqui 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Vamos ver o que eles usam. Amém? Alguém gostaria de ler para nós? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado daquele que agora o detém. Então, e sua imposição será o quê? Na prática, o reconhecimento dos princípios que são a pedra angular do catolicismo. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Não é a Fabiana. Não é a Fabiana que quer converter um amigo amado. É a Fabiana que quer que esse amigo amado conheça o Deus que eu conheci. É a Fabiana que quer que esse amigo amado, junto com as 3 filhinhas dele, eu até coloquei no grupo ali um áudio que ela me mandou. Hoje eu fiz um vídeo que parece brincadeira, mas é o que realmente acontece com a gente, e eu coloquei no meu status, e ela me mandou um áudio. Fábio, eu estou em jejum de refrigerante porque eu sei que eu não posso mais tomar refrigerante, mas tu não sabe quanto Satanás tem me tentado, igual tu fez nesse teu videozinho. Então, assim, ó, não é a Fabiana que está falando, é a palavra de Deus que deixou escrito que isso aconteceria. E se nós não tivermos a palavra de Deus embutida na nossa mente, Satanás vai usar a nossa consciência
renunciar aos princípios de seu governo de tal forma que vote uma lei dominical, que vocês sabem que já está agora. Nesse próprio ato, o protestantismo dará a mão ao papado. Que triste isso, né? Isso não será outra coisa, senão dar a vida. Tirania que há muito tempo aguardada, ansiosa, sua oportunidade de saltar do novo para o despotismo antigo. Livro Maranata, página 130. O Senhor tem uma mensagem especial para seus embaixadores. Quem são os embaixadores de Jesus aqui na terra? Nós. E nós temos que agir de tal forma. Nós não temos mais tempo para... A Fabiana tem que falar em forma poética com os filhos dela, com o marido dela. Ele me disse que eu me transformo quando eu faço poesia. E eu tenho dito para ele que eu vou falar com eles todos os dias fazendo uma poesia, porque eu quero que o Espírito Santo me mude. Eu não quero mais ter o autoritarismo disciplinar que eu aprendi nas Forças Armadas Reunidas do Brasil. Eu quero ter essa força disciplinar somente para a palavra. Ele convida os seus embaixadores para preparar, para estarem fortes e unidos para reparar a brecha feita pelo papado na lei do nosso Senhor. O sábado foi transformado em algo tão sem importância, em um requisito dispensável, que as autoridades humanas anularam o nosso sábado, transformando ele num dia normal de serviço. O santo dia do Senhor foi convertido em dia último no calendário. Os seres humanos derrubaram um memorial divino, colocando em seu lugar um falso dia de repouso. E não é a Fabiana que diz, e não é o livro dos 10 dias de oração, é um livro de uma profetisa que viveu a sua vida de acordo com o que Deus queria. Evangelismo, página 157 até a página 225. Possamos fazer uma aplicação pessoal sobre o estudo de hoje. Uma parte do mundo cristão se opõe à obediência dos mandamentos. Mas nós temos que entender, mas entender de verdade, a ponto de que a gente demonstre isso aos demais, que guardar os santos mandamentos do Senhor a gente faz por amor, por gratidão, que todos façamos com que as pessoas entendam através das nossas atitudes que fomos salvos por Jesus na cruz. Mas que guardar os 10 mandamentos nos trará vida eterna. Porque ser salvo é uma coisa, mas ter a vida eterna é outra. A submissão permite que Deus retome seu lugar no trono de nossa vida e nos coloca em uma relação correta com Deus. E por meio da submissão que nos conectamos com Deus, porque Jesus veio e nos ensinou a ser humilde. Ele lavou os pés e ele não necessitava, ele fez isso para nos dar exemplo. A fonte de força e poder para viver uma vida de obediência. Reafirme hoje a sua decisão de se submeter em obediência à vontade de Deus revelada em sua palavra. Eu convido os irmãos a fazer uma ação missionária. Todos aí têm celular na mão? Todos aí estão com celular? Quem está com o celular aqui à mão? Então vocês têm 3 minutinhos, vocês vão pegar o celular de vocês, vão abrir o WhatsApp de vocês agora e vão mandar uma mensagem para alguém. Vocês vão mandar uma mensagem para essa pessoa, falando para ela sobre como Deus pode agir em algum problema que ela está passando nesse momento. 3 minutinhos.
abram aí o WhatsApp de vocês. Vamos fazer essa ação missionária aqui em oração. Enquanto vocês fazem isso, eu gostaria de chamar a Elisete aqui, para você estar orando por esse momento que eles estão fazendo isso. Pode ser, Elisete, eu sei que tu vai mandar mensagem, né? Mas eu posso pedir para ti fazer oração e depois você fazer isso? Posso? E ora por eles, pelo motivo que eles estão fazendo agora essa mensagem. Enquanto eles estão mandando a mensagem, você vai orando para que essas pessoas recebam essa mensagem e a luz reflita neles. Querido Jesus, amado nosso Salvador, abençoa todos nós agora neste momento, Pai, que estamos mandando uma mensagem de esperança para nossos amigos amados, Pai. Muitos não te conhecem, muitos não sabem quanto é bom andar contigo, Senhor. Por isso que eu peço, todos aqueles que receberem mensagens neste momento, Pai, que eles sejam batizados, inspirados pelo Espírito Santo do Senhor. Abençoa essa igreja, abençoa nossos irmãos, nossos amigos, nossos vizinhos, Pai. Quanto mais pessoas conhecerem a bendita esperança que é a volta de Jesus, menos haverá dor aqui nesse mundo, Pai. Por isso, Pai, nós estamos de joelho e fábrica aqui para suplicar que o Senhor abençoe, que o Senhor mostre o caminho, que as pessoas que se receberem a mensagem fiquem curiosas de saber o que está acontecendo, por que estão recebendo uma mensagem de amor, de carinho, uma mensagem de reavivamento, para que possam refletir e vir te buscar na sua casa. Nós somos tão pequenos aqui, mas o Senhor está nos vendo, nos amando. Estamos no lugar certo, na hora certa, orando, agradecendo. Abençoa a nossa vida, abençoa a nossa família. Para aqueles que não querem vir para cá, porque não te conhecem, não sabem quanto é bom estar aqui. Aqueles que estão fracos na fé, Pai, eu te peço de joelhos aqui agora, uma porção dobrada do teu Santo Espírito, Senhor. Que todos nós tenhamos esse compromisso contigo diário, de falar do teu amor. O Senhor disse para nós aqui: falem do meu amor, falem do que eu fiz por vocês, falemos do sofrimento que Ele fez na cruz por nós. Quanto Jesus sofreu para nós ter direito de ser chamados de filhinhos amados do Pai. Se assim não fosse, estaríamos desgarrados por aí, Senhor, fazendo o quê? Longe dos caminhos de Deus, longe de ser salvo, longe de buscar santificação. Temos um caminho a percorrer, Pai. Mas nós sabemos que o inimigo não quer que nós te busquemos, mas você sabe, com Cristo você pode vencer. Você pode vencer todo e qualquer engano, Senhor. Então nós pedimos, Pai, cuida de todos nós. Abençoa os que receberam a mensagem. Mais uma vez nós lhe pedimos, Pai, que o coração fique vibrando para saber que mensagem é que estão recebendo aqui dos telefones, nos perguntem. Aí nós poderemos dizer: estamos na igreja, em momento de oração e gratidão, lembrando do teu nome. Lembrando de ti, por isso estamos clamando para que tu busques Jesus. Que essas pessoas queiram conhecer a história de Jesus, por que Jesus morreu na cruz por cada um de nós. Nós te pedimos, Senhor, abençoa, a bênção de estarmos fazendo o que é melhor, estarmos aqui unidos em oração. Abençoa o nosso dia de oração, abençoa esta igreja, abençoa todos nós. Nós pedimos, agradecidos, reconhecendo a sua grandeza, Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu tenho mais um desafio missionário. Esse aparelhinho, ele pode tanto ser usado por Satanás, mas nós somos filhos de Jesus.
e jamais vamos deixar com que ele seja a ponte para Satanás. Ele tem que ser a ponte para a eternidade. Agora eu gostaria de pedir que vocês pegassem o telefone e mandem uma mensagem assim, para alguém que você possa ter falado algo que não deveria, para alguém que talvez você esteja magoado ou que a pessoa esteja magoada contigo, ou para alguém que você faz tempo que não fala, manda para ela assim, eu te amo e quero te ver no céu. Vou colocar o fundo musical. Senhor Jesus, Pai misericordioso, obrigada pelas Escrituras, Senhor, que nos aproximam do Senhor e nos alertam, antecipando as estratégias do inimigo, Pai. Nós te agradecemos também, Pai, pela vida da Deise, que ela esteja com o Senhor no pensamento, Senhor. Que o Senhor tome a vida dele, Senhor, para curá-la, Pai, ou para que ela descanse em teus braços, Senhor. Pai, nós necessitamos, Senhor, de um reavivamento, Senhor. Nós necessitamos, Pai, de uma reforma com foco no crescimento espiritual, Senhor. Menos distrações do mundo, Pai. Que possamos nos virar mais para Ti, Pai, pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos, Senhor. Nós necessitamos do Teu perdão, Senhor, para que possamos andar junto contigo. Nós necessitamos do Teu perdão para que o Espírito Santo nos molde, nos capacite, nos modifique, Senhor. Pai, eu oro, Senhor, para que o Espírito Santo mantenha essa igreja unida e fiel nas Tuas doutrinas, Senhor. Nas doutrinas que a Bíblia nos ensinou durante tudo o que nós temos passado, durante tudo que pessoas passaram há séculos atrás, Pai, e que nós ficamos firmes, Pai, nas doutrinas da igreja, nos eventos finais, Pai. Pai, nos dê sabedoria, Senhor, nos dê recursos, Pai, nos dê criação que nos leve a Ti, Pai. Nos capacite, Pai, para que possamos ensinar a Teus filhos pequenos, Pai. Que possamos ser exemplo para os adolescentes e jovens dessa igreja, Senhor. Nos capacite, Senhor. Eu não falo somente por mim, Pai, mas tenho a certeza de que cada filho Teu aqui presente, Pai, diz todos os dias a Ti, eis-me aqui, Senhor. Que o Senhor use o dom de cada um, Pai, para que o Senhor volte logo, para que acabe a dor das doenças, a dor da perda, a dor do sofrimento, Senhor. Eu coloco em Tuas mãos, Pai, cada filho dos representantes das famílias aqui, Pai. Aqueles filhos que ainda não Te conhecem, Pai. Aqueles filhos que ainda estão distantes de Ti, Senhor. Nós temos orado por cada um deles, Pai. Que o Senhor coloque a luz do Espírito Santo diante deles, Pai. Amém. Que os pais deles, Senhor, sejam luz na vida deles, Senhor. Para que eles vejam o quanto estão afastados de Ti, que longe de Ti, Pai, nada somos, Senhor. Às vezes eu me sinto tão constrangida, tão triste com os meus erros diante de Ti, Pai, que não me sinto merecedora desse Teu amor, Pai. Por isso, Pai, me coloco aos Teus pés e creio que todos aqui se colocam aos Teus pés todos os dias, Pai, para que o Espírito Santo nos mude, nos molde, conforme a Tua vontade, Senhor. Te agradecemos por tudo, pela vida, pela saúde, pelos nossos lares familiares. Em nome do Teu Filho amado, Senhor, eu Te agradeço. Em nome de Jesus.
nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Então eu convido todos a estar de pé, para que possamos louvar nosso louvor da pessoas que foram convidadas, Pai, e não conseguiram vir ou não vieram porque o inimigo não deixou, Senhor. Coloco em tuas mãos cada pessoa que recebeu a mensagem aqui, Senhor, e que amanhã elas possam estar aqui para ouvir a tua palavra, a tua verdade. Que possamos ouvir ou saber por alguém. Olha, aquela pessoa que eu mandei a mensagem lá no culto me deu um oi. Eu pude orar com ela. Te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de teu filho amado Jesus. Amém.